Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Maísa Teixeira. Eu sou uma das selecionadas nesse processo maravilhoso que vem sendo promovido pelo IGD, que é o Projeto Revelação. E a nossa proposta hoje é falar sobre uma disciplina que eu amo de paixão, que é o Direito Civil. E dentro do Direito Civil falar de uma matéria de relevância suma para toda a comunidade jurídica, que é a posse. Bem, eu falo em comunidade jurídica com você que está iniciando os seus estudos aí na sua universidade, com você que já está exercendo a sua carreira, com você que está tentando uma vaga no seu concurso público. Vem comigo, vamos aprender junto comigo. Bem, eu vou falar da posse e nesse primeiro momento, a posse é um tema assim extensíssimo, que tem minúcias, tem detalhes muito relevantes, mas a gente não tem um tempo tão grande assim para tratar sobre tudo isso. Então, eu escolhi tratar sobre uma parte dessa temática que é de grande importância, porque trata de conceitos jurídicos muito necessários tanto para a vida prática, como cobrados nos mais diversos concursos públicos realizados em todo o país. Então, nesse primeiro momento, antes de tratar da classificação da posse, que é o nosso tema, objeto dessa aula aqui hoje, nós vamos fazer umas considerações iniciais sobre a posse. E, para começar, a gente vai começar fazendo algumas perguntinhas básicas a respeito dessa disciplina. A gente entende a posse como o quê? Um fato, um direito, um misto entre fato e direito? Então, para o professor Clóvis Bevilacqua, a posse seria um direito sui generis. Por que sui generis? Porque ela não se enquadra nem nos direitos reais e nem nos direitos obrigacionais. E, além disso, é um direito que depende de um fato jurídico que o antecede, um fato de relevância para o ordenamento jurídico. E para entender melhor o conceito de posse e tecer ali, de fato, a conceituação certinha, a gente precisa voltar lá no século XIX, quando dois grandes estudiosos do direito, o Savigny e o Hering, fizeram teorias para explicar o que viria a ser a posse. Primeiro, quem deslanchou primeiro a sua teoria aos 24 anos foi Savigny. Savigny, ele desenvolveu a teoria subjetiva da posse, segundo a qual a posse seria o corpus mais o animus. E o corpus seria o contato físico com a coisa, enquanto o animus seria a vontade de ser dono, de possuir aquela coisa. Passado um tempo, o Hering, que era aluno do Savigny, entendeu que a teoria do Savigny não era satisfatória. Então, ele resolveu desenvolver sua própria teoria, que é a teoria subobjetiva da posse. Segundo ele, a posse seria igual ao corpus. Mas a gente tem que tomar um cuidado aí, porque o corpus desenvolvido por Savigny é diferente do corpus desenvolvido por Hering. Lá em Savigny, a gente viu que o corpus seria a detenção física da coisa, estar em contato físico com a coisa. Já aqui em Hering, na teoria objetiva, o corpus não é só isso, estar em contato, ou poder estar em contato com a coisa. Mas, além disso, o possuidor deve externar que aquela coisa é sua. Como assim, Maísa? O possuidor deve agir com relação à coisa como se dono dela fosse. Por exemplo, eu estou aqui com o meu telefone, mas vocês não sabem que é meu. Então, eu estou detendo a posse física, a detenção física, o contato físico com esse telefone. Mas não basta isso para Hering, para definir o que vem a ser posse. É necessário, além disso, que eu demonstre que eu tenho um contato com esse bem, como se dona fosse. Ou seja, eu estou mexendo nele, eu estou atendendo um telefone, eu estou fazendo algo para demonstrar que eu sou dona. Então, essa seria a definição de posse para Hering. E aí, vamos mostrar lá na tela que o Código Civil ele vai aderir à teoria objetiva da posse, como diz o artigo 1196. Considera-se possuidor aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes da propriedade. Volta aqui para mim, Mesa, por favor. Então, o Código Civil, de 2002, adere à teoria objetiva da posse. E aí, nesse caso, é possuidor aquele que detém a coisa
e exerce sobre ela algum dos poderes inerentes da propriedade, que são aqueles descritos no artigo 1228 do Código Civil. Usar, gozar, dispor, reaver a coisa de quem quer, com quem quer que esteja, ou de quem quer que esteja utilizando dela. E é importante a gente fazer outra consideração aqui, que pode ser possuidor tanto a pessoa física, como a pessoa jurídica, como uma coletividade de pessoas que não tenha personalidade jurídica. Aí vamos seguir lá nos slides, por favor. Aí o enunciado 236 da Jornada de Direito Civil, que fala da questão da coletividade desprovida de personalidade jurídica, que pode ser considerada possuidora. E aí, gente, eu fiz um esqueminha para vocês sobre a posse, o conceito de posse de Savigny e o conceito de posse de Hierig. E aí eu faço uma setinha aqui para vocês, para nunca esquecerem. Consoante, consoante, subjetiva Savigny, posse é igual a corpus mais ânimos, vogal, vogal, teoria objetiva de Hierig, posse é igual a corpus. E sempre levando em consideração que corpus para Savigny é diferente de corpus para Hierig, já que Savigny, o mero contato físico já bastaria, e para Hierig, há a necessidade de que o possuidor, além de deter o contato físico, haja com a coisa como se dono fosse. Vamos voltar aqui comigo? Bem, gente, além das teorias de Hierig e de Savigny, foram desenvolvidas outras teorias sociológicas da posse, que hoje elas entendem que a defesa do possuidor ela deve ocorrer quando esse possuidor der destinação social para a coisa, social, econômica, existencial para a coisa. Então, há um enfoque hoje muito grande na função social da posse. Apesar do Código Civil não tratar de forma expressa da função social da posse, como trata da função social da propriedade, há uma preocupação tanto doutrinária como jurisprudencial, como acadêmica da função social da posse. E aí, pessoal, nós vamos seguir aqui com o nosso estudo e chegar no nosso ponto máximo da aula, nosso objeto de aula hoje, que é a classificação da posse. Vamos à primeira classificação? Bem, a primeira classificação é do ius possidendi e do ius possessionis. O ius possidendi, pode voltar aqui para mim, por favor? O ius possidendi é aquele em que o possuidor, além de deter a posse, ele possui um registro, para legitimar a sua posse. Então, vamos supor que eu tenho um apartamento, eu moro em um apartamento, e eu detenho o registro como proprietário, lá no registro de imóveis. Já o ius possessionis é a posse puramente dita, é a posse fática sobre o bem. Não há um registro. Aí vamos seguir na nossa classificação. A próxima classificação é a posse plena e a posse paralela ou múltipla. A posse plena, vamos voltar aqui para mim, a posse plena é o somatório da posse mais a propriedade. Tem muita relação com a classificação do ius possidendi que a gente realizou agora há pouco. Já a posse múltipla ou paralela é uma posse exercida por mais de um sujeito, dois ou mais sujeitos, sobre uma mesma coisa no mesmo tempo, mas é uma posse diferente. Os dois sujeitos vão exercer posses diferentes sobre a coisa ao mesmo tempo. Aí a gente fala do conceito de posse direta e posse indireta. E, pessoal, essa característica, essa classificação de posse múltipla ou paralela é caracterizada pela transitoriedade, porque geralmente ela advém de uma relação contratual, uma relação jurídica ou real, de direito real, ou de direito obrigacional. E aí, pessoal, vamos olhar lá na tela? Vai ter um desmembramento. Na classificação de posse múltipla ou paralela, a gente vai ver um desmembramento de posse direta e posse indireta. O possuidor direto é aquele que detém a coisa sobre o seu poder. E o possuidor indireto cede o uso da coisa. Pode voltar aqui para mim, por favor? O possuidor direto detém a coisa com ele e o possuidor indireto cede. E aí a gente, como eu havia dito, essa relação pode surgir
tanto de essa classificação, esse desmembramento da posse, pode surgir tanto de uma relação jurídica de direito real. E um exemplo é a relação do nu-proprietário com o usufrutuário, em que o nu-proprietário vai ceder o usufruto daquele bem ao usufrutuário. Então, o nu-proprietário é o possuidor indireto e o usufrutuário é o possuidor direto. E pode surgir também o desmembramento de uma relação jurídica obrigacional, que é o exemplo do locador e do locatário, em que o locatário vai exercer a posse direta sobre o bem e o locador a posse indireta. É importante a gente trazer à mente que a posse direta e indireta vai subsistir ao mesmo tempo. Uma não vai anular a outra, não vai uma deixar de existir para que a outra exista. Elas vão existir ao mesmo tempo. E outra coisa importante é que os dois, tanto o possuidor direto como o possuidor indireto, vai poder se valer das ações possessórias ou da autotutela para defender a sua posse. Então, o possuidor direto vai poder exercer a defesa com relação a terceiros ou com relação ao possuidor indireto. Tanto o possuidor direto vai poder também exercer a defesa de sua posse contra o possuidor direto ou contra terceiros. A gente pode acompanhar lá na tela, pessoal. Daqui a gente está falando de um desmembramento da posse. E a matéria disciplinada pelo artigo 1197. E o enunciado 76 das Jornadas de Direito Civil vai falar sobre essa reciprocidade de defesa, que o possuidor direto vai poder exercer a defesa de sua posse em face do possuidor indireto e vice-versa. Seguindo aqui o nosso material, a gente pode voltar para mim. A gente vai falar sobre a classificação de posse exclusiva e com posse. A posse exclusiva é aquela exercida por um único sujeito. Já a com posse é a posse exercida por mais de um sujeito e, ao mesmo tempo, sobre o mesmo objeto. Aí você vai me perguntar, mas a com posse ou a compossessão não é a mesma coisa da posse múltipla que você estava explicando agora há pouco? Não. A posse múltipla, na posse múltipla, dois ou mais sujeitos vão exercer a posse sobre o mesmo bem, mas se tratam de posses diferentes. Há um possuidor direto e um possuidor indireto. Aqui na compossessão, esses sujeitos eles vão exercer a mesma posse sobre o mesmo objeto ao mesmo tempo. E aí, gente, essa composse vai existir porque a gente vai estar falando de um objeto que é uma coisa que é indivisível. E essa indivisibilidade pode ser tanto natural como jurídica. Eu tenho um casal de amigos e eu decido dar de presente para eles um cavalo, porque eles são apaixonados por cavalos. E aí eu dou um cavalo para o casal. Tanto o marido como a esposa vão poder usufruir desse objeto, vão poder ser possuidores ao mesmo tempo dessa coisa semovente, que é o cavalo. Já quando a gente fala de uma indivisibilidade jurídica, a gente está falando de uma criação de indivisibilidade do ordenamento, que é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, do inventário. O inventário, até que haja a partilha, ele é uma universalidade de bens que pertence a todos os herdeiros. Então, até que haja a partilha com a devida divisão do quinhão, que é certo para cada herdeiro, a gente está falando de uma coisa indivisível e de uma compossessão. Vamos olhar lá no slide, gente? Bem, a composse, ela pode ser pró-diviso ou pró-indiviso. Na pró-diviso, há a possibilidade de divisão, favor à divisão, divisão fática. E na pró-indiviso, não há essa divisibilidade. A matéria é tratada no artigo 1199, que diz o seguinte: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Pode voltar aqui para mim, por favor? Então, a posse divisa, pró-divisa, compossessão pró-divisa, é aquela em que os compossuidores eles vão optar por dividir esses bens que estão, o bem ou esses bens que estão sobre sua composse.
Então, vamos supor que um de cujos faleceu, ele deixou para os seus herdeiros, o de cujos deixou para os seus herdeiros 2 imóveis, e ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos resolveram, cada qual, exercer a posse sobre um desses determinados imóveis. Então, eles mesmos realizaram uma divisão fática desses bens que estão sobre a compossessão deles, né? E, seguindo, a pró-indiviso, por outro lado, seria se esses mesmos herdeiros resolvessem que não iriam dividir a posse de forma alguma sobre o bem. Então, eles esperariam até o momento da partilha para que esses bens fossem divididos certinho, o quinhão de cada um. Essa divisão, vale lembrar, é uma divisão fática. A composse ainda vai existir. Eles, de forma voluntária, eles decidem que vão dividir aquilo. Entende? Então, vamos seguir a nossa conceituação, nossa classificação. Vamos olhar lá na tela. De posse. Agora, a gente parte para uma classificação muito interessante que diz respeito à aquisição. Vocês percebem que a minha letra não é muito bonita, mas vai ser isso aí mesmo, infelizmente. Então, a classificação da posse é quanto aos vícios objetivos na aquisição. E aí a gente parte para o conceito de posse justa e posse injusta. Pode voltar a tela aqui para mim, por favor. O Código Civil define a posse justa, no artigo 1200, como aquela que não é injusta. E aí a gente até acha um pouquinho de graça, porque na verdade é um conceito a contrário senso, né? É justo aquilo que não é injusto. E o que seria a posse injusta? A posse injusta é a posse violenta, clandestina ou precária. E assim, a gente já fez a conceituação da justa, vamos partir para as nuances da injusta. A injusta seria a posse contra os interesses do titular daquele bem. E ela pode ser, como eu disse, violenta, que aí seria contra a vontade do titular. Pode ser à força, pode ser por ameaça. Outra forma de posse injusta seria a precária, que aí vai contra uma relação de confiança que o titular depositou sobre alguém. Eu posso dar um exemplo de um contrato de locação em que eu tenho um prazo para exercer ali, eu sou locatária, eu tenho um prazo para ficar no imóvel, por exemplo. E aí o locador me liga e fala, mas está vencendo nosso contrato, daqui a um mês vence, eu não vou querer renovar esse contrato com você, porque eu vou precisar do imóvel. E aí acaba o prazo dessa relação contratual, e ao invés de eu cumprir com a minha parte e sair do imóvel, eu continuo nele. E aí eu rompo com uma relação de confiança que o locador depositou em mim, uma confiança que ele depositou de que tão logo fosse findada o prazo dessa relação contratual, eu sairia do imóvel. Então, a gente está falando aí de uma posse precária. E seguindo, a posse clandestina, que é uma posse conseguida, adquirida por meios obscuros e assim. Bem, a gente continua a nossa classificação de posse lá na tela. Também, quanto à aquisição, novamente. Só que agora, a gente falou sobre os vícios objetivos, nós vamos falar sobre os vícios subjetivos. Vamos falar de posse de boa-fé e posse de má-fé. Pode voltar aqui para mim. Os concursos públicos costumam fazer muitas pegadinhas com os candidatos, fazendo confusão com esses vícios objetivos e subjetivos, conceituando um no lugar do outro e vice-versa. Então, tomem cuidado. A gente viu os vícios objetivos, vamos passar para os vícios subjetivos, e aí a gente fala de posse de boa-fé. Posse de boa-fé acontece quando o possuidor ignorava qualquer mácula que existia sobre a sua posse. E esse ignorar, gente, não é tipo, eu não tô nem aí, tipo, não tô ligando se tem um vício, o que tem. Ele não sabia. O ignorar aí que o código quer dizer é não saber. Ele não sabia que a posse dele estava maculada de alguma forma.
Já na posse de má-fé, o possuidor sabia que a posse dele estava viciada, maculada, e ele tinha condições de saber, meios de procurar saber que a sua posse estava maculada. Então, aí a gente segue esses conceitos. Vamos voltar lá na nossa tela para ver como o Código Civil trata desses dois conceitos. Eles são disciplinados nos artigos 1201 e 1202. E tem uma coisa muito importante no parágrafo único, que fala que o possuidor que detém o justo título tem uma presunção de boa-fé. Então, e essa presunção é relativa. Gente, que letra horrível. Deus é mais relativa. E eu convido vocês a, em uma oportunidade mais tranquila, fazer a leitura desses enunciados aqui, enunciado 302, 303 e 309, das jornadas de direito civil a respeito da matéria. E continuando as nossas classificações, pode voltar aqui para mim, por favor. A gente vai tratar da posse ad interdicta e da posse ad uso capione. A posse ad interdicta é aquela que não permite que o possuidor possa algum dia adquirir a propriedade por meio de uso capione. Já a posse ad uso capione, perdão, como o próprio nome diz, ela permite ao possuidor que, observados os requisitos de lei, enfim, de todas as modalidades de uso capião que são previstas no Código Civil, o possuidor algum dia possa vir a adquirir a propriedade através do Instituto da uso capião. Seguindo aí na nossa definição, a gente vai tratar sobre posse nova e posse velha. Pode voltar aqui para mim. A posse nova é aquela que foi exercida dentro do prazo de 1 ano, até 1 ano. Aí já é uma classificação temporal. E a posse velha é aquela exercida com 1 ano e 1 dia ou mais de 1 ano e 1 dia. E é bom que a gente faça uma relevante diferenciação dos conceitos de ação de força nova e ação de força velha, que não é a mesma coisa, gente. Primeiro, por quê? Pode voltar lá na tela, por favor? Esse conceito aqui, essa classificação, é de direito material. Já essa classificação aqui, ó, força nova, ação de força nova e ação de força velha, é de direito processual. E essa aqui, essa classificação de direito processual, vai ser contada a partir do esbulho ou da turbação. E, bem, é isso. Vamos seguir? Bem, a gente conseguiu fazer uma classificação geral das mais importantes, né, da posse. E agora a gente vai tratar do artigo 1203. Vamos colocar ele na tela, que aí eu já explico melhor para vocês. O artigo 1223 vai falar que, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Então, pode voltar aqui para mim. O que seria isso? O artigo 1203, ele faz relação à classificação, aquelas classificações de aquisição da posse que a gente tratou, dos vícios objetivos e subjetivos, da posse de boa-fé, da posse de má-fé, posse justa e posse injusta. E o que ele vem a dizer para a gente? Se eu obtive a posse injustamente, a tendência é que a minha posse continue injusta. O mesmo acontece, se eu obtenho ela de forma justa, a tendência é que ela continue justa. Se eu obtenho de boa-fé, continue de boa-fé. Se eu obtenho ela de má-fé, que ela continue de má-fé. Essa é a regra. Só que essa regra comporta exceção. E a exceção configura um instituto, vamos voltar lá na tela, configura um instituto chamado interversão da posse, ou mutatio da causa possessionis. O que é isso, Maísa? Vou tentar usar dos meus dotes desenhísticos para mostrar isso para vocês.
seria o seguinte: eu tenho uma casa. E aí, eu loco a minha casa para o João. O João é o meu locatário, portanto. Passou o prazo entre a locação e o término da locação. E o João se nega a deixar a minha casa. Ele tem uma paixão profunda pela minha casa. Ele se nega a deixá-la. E o que acontece? Pode voltar aqui para mim. A posse, que até então exercida pelo João, posse direta, inclusive, tem desmembramento da posse aí, relembrando o que a gente aprendeu aqui já na aula. Eu sou possuidora indireta, eu cedi a minha posse ao João, e o João, locatário, possuidor direto, acabou o prazo do contrato de locação, ele não quer sair do imóvel, ele se apaixonou pela minha casa. Ele que tinha uma posse justa, que era legitimada pelo contrato de locação, passa a ter uma posse injusta. Por quê? Porque ele traiu uma relação de confiança comigo. Eu confiava que ele ia deixar o bem. E ele falou, não, eu quero ficar aqui. E aí a gente passa de uma posse justa para uma posse injusta pela precariedade. Bem, era isso que a gente tinha para falar, basicamente. E aí eu trouxe algumas questões de concurso para a gente analisar. Essa primeira questão, gente, é de 2018, da FCC, Defensoria Pública do Maranhão. E ela diz o seguinte: Fernando recebeu incomodata a posse de uma casa. Entretanto, Flávio, proprietário do imóvel, após alguns meses, notificou extrajudicialmente Fernando para que lhe devolvesse o bem. Caso Fernando recuse a restituição em afronta à boa-fé objetiva e à proteção à confiança legítima, estar-se-á diante da... A gente aprendeu agora há pouco, intervenção da posse, tornando a posse injusta em razão da precariedade. A posse dele começou justa, ele tinha um comodato, começou justa e se tornou injusta quando ele se recusou a restituir o bem. Injusta pela precariedade. Seguindo, nossa próxima questão, FCC novamente, 2018, de prova de Ministério Público de Pernambuco. Aline locou o imóvel de propriedade de Paulo, vindo a estabelecer nele sua clínica de psicologia, onde efetivamente exerce sua atividade há mais de 5 anos, sem oposição. Nesse caso, em decorrência do contrato de locação, relação jurídica obrigacional, Aline detém a posse direta do imóvel, que não anula a indireta de quem lhe foi a vida. Então, a gente vê, a posse direta é de Aline e a posse indireta é do Paulo. Desmembramento da posse. Seguindo, nossa última questão, 2018, Consulplan TJ de Minas Gerais. Considera-se possuidor de boa-fé aquele que ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. E aí, olha aqui a questão, a alternativa D, gente, presta atenção nela. Ela traz o conceito de possuidor injusto, que é aquele que age com violência, clandestinidade, faltou aqui a precariedade. Mas, pode voltar aqui a tela para mim, é bom que vocês tomem cuidado nas suas provas, porque os examinadores adoram fazer essa confusão entre posse de boa-fé, posse de má-fé, posse injusta e posse justa e posse injusta. Tá certo, pessoal? Eu espero que esse momento tenha sido proveitoso para vocês. Para mim está sendo uma honra, um grande desafio, mas eu espero que ele aconteça mais vezes e que a gente possa se ver muito mais, tá bom? Beijo, beijo, até mais!